Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos responder o que é centelha divina. Tem muita gente que não sabe, nunca ouviu esse nome, então eu vou explicar para vocês da melhor maneira possível, para a gente começar a compreender. Primeiro, é um nome, então não vamos nos prender a nomes. O nome é um símbolo. Uma igreja, ela não tem uma cruz? O que a cruz representa? É o símbolo. O teu nome, se arrancasse o teu nome de você, quem é você? Faz sentido? Portanto, centelha divina é um nome. Nós podemos dar um nome a ela também de eu superior. Mas para que você consiga compreender os detalhes que eu vou passar, é muito importante que nesse momento deixe a religião de lado. Não tem nenhuma conotação religiosa. É espiritualidade, que não é espiritismo também. Espiritualidade. A centelha divina, ela é uma parte do Criador, de Deus, do todo. Então nós temos o Criador de tudo que é, a fonte. Olha quantos nomes que querem dizer a mesma coisa. A fonte criadora de tudo que é. Uma parte dele ele desfragmentou e virou uma centelha, como se fosse uma fogueira, e uma parte dessa centelha, que tem a mesma essência, tá? Passou a ser agora a centelha divina que veio diretamente do Criador. Quando nós estamos no corpo físico, nós temos a nossa experiência de corpo, mente e alma. Os três corpos. Porém, nós temos a nossa centelha divina. A nossa centelha divina, o que é chamado também de eu superior, e no corpo físico eu inferior, eu, Alessandro, carne, matéria, eu inferior. Ela sabe todas as coisas ao nosso respeito. Ela sabe a nossa missão, ela sabe o nosso propósito, ela sabe todas as nossas necessidades, ela conhece todos os caminhos, ela conhece todos os nossos desejos. E isso tudo, quando a gente consegue acessar a nossa centelha divina, a gente está conectado ao todo, porque ela vai instruir. Ela é um professor, ela é um coordenador, ela é preparada para nos desenvolver, para que a gente cresça, evolua, enfim, todas as coisas que vêm do todo, principalmente a maior de todas as coisas, o amor. Então, nós temos o Criador, que ele se diferencia de si mesmo. Nós temos a centelha, que é parte do Criador, sua essência espiritual. A centelha, ela tem essa missão, né, do nosso desenvolvimento, elevação espiritual e nos colocar em vibração com o Criador. Nós, que somos a criatura, nós temos nome, nós temos RG, nós temos o nosso ego, nós temos o nosso corpo físico, nós temos a consciência com a alma. Por isso que falamos corpo, mente e espírito. Quando entramos em contato com a nossa centelha divina, nós começamos a ter essa conexão. Ela mentalmente, espiritualmente, é um plano mental. Ela vai passando para a gente todas as orientações que a gente precisa. Então, qual é a nossa missão nessa dimensão, nesse plano físico? Nós temos um propósito, nós temos uma missão. E é ela que começa a nos preparar, a nos guiar nesse caminho, nessa jornada, porque ela é a luz que veio do Criador. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem acesso, porque a gente está muito preso às realizações do que a gente pode enxergar do plano material. Então, se for falar de relacionamento, se for falar de dinheiro, se for falar de prosperidade, se for falar de, enfim, qualquer outro assunto material, a nossa interpretação, ela parece que é mais fácil,
Por quê? Porque está dentro dos nossos interesses, e está dentro do nosso ego, e está dentro também da nossa concorrência com o mundo lá fora. E a centelha divina, ela é ligada ao todo. Ela veio do Criador, ela está presente, é parte nossa, é o nosso espelho divino, mas ela não está preocupada só com a nossa evolução e com o nosso desenvolvimento e crescimento. Ela está preocupada com todas as coisas que vemos externamente. Porque tudo que temos externamente, ali tem a presença do divino, do Criador. Será que a gente tem essa capacidade de olhar para todas as coisas, para uma árvore, para um cachorro, para o cara que roubou a moto, para o vizinho que fez festa, enfim, será que nós temos essa capacidade de ver a presença de Deus em todas as coisas externas? É essa elevação que a sua centelha divina, a minha centelha divina, que faz parte do todo, ela começa a nos preparar, ela começa a nos guiar na nossa missão. Então nós temos o nosso trabalho e nós temos a nossa missão. Tem pessoas que se perdem no caminho também. Eu muitas vezes me perdi. Por quê? A gente se perde no meio do processo e puxa o freio de mão, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que quando a gente começa a escutar o nosso chamado, que é um chamado espiritual, a gente tem que tirar os olhos do mundo material. Mas como a gente tira os olhos do mundo material se eu tenho que pagar conta, eu tenho boleto, eu tenho relacionamento, eu tenho uma vida? É isso que é difícil compreender. Um dos processos que a gente não tira os olhos das coisas materiais é porque a gente entende que se olhar somente para o lado espiritual, a gente vai ser uma pessoa boazinha, fracassada, sem dinheiro e trouxa na mão dos outros. Não tem nada a ver. Se você está olhando e se conectando com a espiritualidade, que é a sua centelha, que faz parte do todo, do Criador, nós todos viemos do Criador. Ele é amor. Como que pode faltar suprimento? Como que pode faltar alguma coisa? Como que pode existir doença? Como que pode existir falência? Como que pode algo não ir para frente, não ser próspero, se você está conectado com o dono de tudo que é? E a sua centelha está te guiando. Mas você tem esse carinho e esse amor com todas as coisas externas? É essa analogia que eu estou querendo mostrar. E a nossa centelha divina, ela vai nos conectando, ela vai nos guiando, ela vai nos preparando. E a gente solta o freio de mão e começamos a olhar agora para outro plano, para uma espiritualidade que não tem religião, que não tem regras, que não tem normas, que vai para o inferno, que Deus é cruel, é impiedoso, é implacável, não fez o que Ele quer e te joga lá no fogo ardente do inferno. Não, Deus é amor. E Ele sabe muito bem quem é você, Ele sabe muito bem suas limitações, Ele sabe muito bem suas dificuldades, mas você não pode ficar com o freio de mão puxado por conta da sua resistência e do seu ego. Tem que soltar. Solta. E permita que a tua centelha haja em sua vida, haja em sua mente, haja em seu ser. Busque ela da forma que considerar melhor, ou através de orações, meditações, busque contemplando a natureza, sai conversando com ela, como se fosse na Igreja Católica o anjo da guarda, como se fosse dentro do Espiritismo um mentor espiritual. A sua centelha, ela é real e ela está para suprir todas as suas necessidades, mas você tem que estar em equilíbrio com as leis de Deus, com as leis universais. Nunca esquecendo que o amor que você tem por você, a gente tem que amar o próximo também, né? A gente se esforça, porque a gente sabe o quanto, muitas vezes, nós estamos numa situação bem complicada, que a gente tem que superar aquilo, transmutar, perdoar. E isso tudo Deus já sabe, a nossa centelha já sabe. E como esse processo vai acontecer
é individual. Deixa a sua centelha agir. Abaixa o freio de mão. A relação perfeita é quando o Criador, o todo, a fonte, assume o controle. A sua centelha divina opera e você realiza. Quando damos essa permissão, a nossa centelha começa a operar na gente, como eu disse. Só que também existem os dons espirituais. Então você começa a ter uma intuição, você começa a ter uma revelação, você começa a ter um sexto sentido, você tem sonhos, você tem vontades, você tem desejos diferentes, aquilo vai te guiando, aquilo são dons espirituais. Você consegue prever coisas que poderiam complicar, prejudicar toda a sua vida, todo o seu processo. Você consegue proteger seus familiares, porque seus familiares também têm centelhas divinas. Os seus vizinhos também possuem centelhas divinas. O próximo possui também uma centelha divina. E é uma consciência que está em outra dimensão, é como se fosse uma nuvem. Então ali existe uma consciência. E uma centelha divina, ela tem uma preocupação com a outra centelha divina, porque todos somos um. Para Deus não há essa diferença. Para Deus, todos devem trabalhar juntos, em harmonia e em equilíbrio. Por isso que nós estamos no plano físico, justamente para aprender todos esses processos. Caso contrário, nós seríamos seres evoluídos, não precisaríamos viver na Terra, ter que trabalhar, ter que se curar de doenças, ter compromissos, ter problemas, ter dificuldades, ter filhos, criar família. Por quê? Somos seres divinos. Para que a gente vai ter essa experiência? Então, faz sentido, porque nós temos experiência material, para que a gente desenvolva isso e que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia, a cada período, a cada fase, entendendo e compreendendo todos os processos. E muitas vezes tem determinadas coisas que o nosso ego, o nosso freio de mão puxado, exige de nós muita força, exige de nós muita reflexão. Mas a nossa centelha, repetindo, ela supre, através do Criador, todas as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. Mas nós temos que nos conectar a ela. Então vem a seguinte pergunta: eu vou lutar contra o universo ou eu vou lutar a favor do universo? Eu estou do lado da luz ou eu não estou do lado da luz? Nós temos que permitir que isso faça sentido, busque a sua centelha divina, o seu eu superior, para que você tenha a sua experiência, assim como eu tive a minha, e eu me enriqueço também de outras coisas que eu vou lendo, vou estudando, vou assistindo em relação à centelha. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu quando descobri a minha centelha, eu fui pegando muita coisa picadinho, um pouco daqui, um pouco dali, eu superior, centelha divina, todo, fonte, criador, era muita informação e eu me atrapalhava. Eu falei assim, gente, tá falando a mesma coisa? Hoje começou a fazer muito sentido para mim. Pode ser que eu venha fazer outros vídeos falando da centelha, porém, eu quero fazer vídeos contando mais experiências. Mas esse vídeo em especial é o que é centelha divina, o que significa esse eu superior. Eu espero que eu tenha esclarecido com palavras suaves, claras, transparentes, sem dificultar nada. Eu espero que você tenha no seu coração esse desejo de buscar essa luz, a sua centelha, que ela vai te conectar ao universo, tanto para as suas necessidades materiais como para as suas necessidades espirituais. Nunca esqueça disso. A sua centelha divina é parte do Criador. Então existe o Criador,
a sua centelha e você. E todos somos um só. No vídeo, eu peço que compartilhem meu vídeo, dê o joinha, indique e se inscrevam no meu canal, que eu serei muito grato. Obrigado